Muitas vezes acreditamos que se tirarmos as melhores notas, se nos destacarmos no trabalho, se nos esforçarmos ao máximo e fizermos o nosso melhor, seremos pessoas de sucesso, seremos pessoas felizes, seremos pessoas valorizadas. Não estou dizendo que fazer tudo isso é errado ou é um problema, não. Mas quando nós vamos crescendo e introjetando esses conceitos sociais, né? Essa receita ou esses padrões sociais de como devemos ser, fazer e viver, não damos espaço para descobrir quais seriam as nossas formas de viver, o nosso jeito de fazer as coisas. E isso tem se apresentado muito nesse momento de pandemia, quando passamos a fazer o trabalho home office ou com essas novas configurações todas que a gente está vivendo. Na semana passada encontrei uma amiga muito querida e ela me disse: Tânia, tá tão difícil porque estar em casa dá a sensação de que eu tenha que ser mais produtiva, de que eu tenha que aproveitar o tempo e fazer muito mais coisas que eu fazia antes, por não ter o tempo de deslocamento ao trabalho, aquela organização toda que acontecia antes de sair de casa para ir para o trabalho, ou chegar no trabalho e ter aquele tempo cronometrado para estar lá. Como não tem tudo isso, ao estar em casa, a sensação que dá é que temos todo o tempo do mundo. E aí, temos que ser mais produtivos, aproveitar mais este tempo. Juntando essa sensação, essa falsa sensação de que temos todo o tempo do mundo em casa, ao estarmos em casa, também existe o que socialmente tem se falado, se orientado sobre como mantermos um bem-estar, uma saúde. Por exemplo, faça atividade física, aproveite para ler aquele livro, para ver aquele filme que você não via ou que gostaria de ver. Aprenda coisas novas, uma alimentação saudável, aproveite esse tempo para fazer a sua própria alimentação e de preferência saudável. No final das contas, é tanta coisa como sugestão para se fazer que a pessoa se vê completamente sem tempo, porque todo momento ela está fazendo alguma coisa e ainda com a sensação de que não está fazendo o suficiente, porque parece que nunca dá conta de fazer tudo e aí fica sentindo como se estou perdida, como eu organizo isso, o que eu devo fazer, eu não estou dando conta. Como ser produtivo durante esse momento de transformação social que a pandemia está provocando, está elucidando aí no nosso cotidiano. Aí vem várias perguntas. Será mesmo que você gosta de cozinhar? Será mesmo que você gosta de ir à academia? Será mesmo que você gosta ou de organizar o seu tempo de acordo com o que está se falando que deve ser feito? Será que ir à academia, mesmo vamos considerar aquele tempo de adaptação que tem, né, do nosso organismo, se adaptar a uma nova rotina, como por exemplo ir à academia, né? Vamos dizer que esse tempo já passou, 3 semanas, um mês, e você não sente prazer, você não fez sentido para você essa prática, essa atividade física. Você tem 2 escolhas. A primeira, se obrigar a continuar porque dizem que isso é o certo. Ou você pode refletir sobre qual atividade física será que vai fazer sentido para você. Será que é praticar um esporte? Será que é andar de bike associado a caminhadas e corridas ao ar livre? Será que é natação? Bem, precisa-se abrir um caminho aí para refletir qual atividade você vai sentir prazer de fazer. Você pode descobrir que não gosta de cozinhar,
Ou pode descobrir que demora muito tempo até aprender as receitas e a própria organização do tempo disponível para fazer uma alimentação saudável. E ao final descobrir que, bem, talvez eu não tenha mesmo esse tempo, mas tem a minha amiga, tem aquele local na minha cidade que faz essa alimentação saudável, consegue readaptar as minhas necessidades, e eu posso estar mesclando entre pegar um dia algo daquele local ou da minha amiga que faz, outro dia da semana eu talvez tentarei fazer. Bem, você vai se descobrindo. Se permita descobrir o que serve para você. Muitas vezes o que serve para o outro não serve para nós, não é do mesmo jeito. Aí você pode me perguntar: como eu faço essa descoberta, Tânia? Uma forma de descobrirmos sobre nós mesmos, sobre os nossos gostos, preferências, do que gostamos ou não, é prestarmos atenção no nosso organismo e em como ele responde quando vamos fazer as coisas, quando vamos fazer essas atividades. O nosso corpo dá sinais quando algo não vai bem, quando algo nos soa estranho e aquilo não combina, acho que não é para mim. Precisamos prestar atenção nele. É claro que muitas vezes vai vir aquele julgamento do tipo: não, mas todo mundo faz isso, como é que eu não vou fazer? Não, mas como que eu não consigo? Eu só posso estar com algum problema. Os julgamentos, talvez eles irão aparecer, porque aprender a confiar nas nossas sensações, no nosso corpo, ver a reação emocional que vai vir a partir do que você está vivendo, é algo muito diferente mesmo. Passamos uma vida, muitas vezes, fazendo e nos guiando a partir do que está aqui fora, a partir dos padrões sociais que existem. Então, fazer esse movimento de descobrir o que vai fazer bem para você, ou de descobrir como você vai se reorganizar nisso tudo, de uma forma que não te exija mais do que é possível para ti, é mesmo uma descoberta muito nova, é um jeito de viver, um jeito de falar consigo mesmo, diferente da maneira com a qual você vinha fazendo as suas coisas, da qual você vinha vivendo inclusive a sua própria vida e tomando suas decisões, fazendo as suas atividades. Mas vou ficar fora dos grupos, vou ser excluído dos grupos que eu faço parte, sei lá, o da academia, o grupo de discussão dos filmes, enfim, das várias atividades que talvez você faça. Bem, talvez isso aconteça mesmo, mas assim como eu, como você, as pessoas de maneira geral também devem estar buscando, também possam estar buscando a sua própria maneira de fazer as coisas, a sua própria maneira de descobrir, né, o que é melhor para si, o que gosta ou não de fazer, o que vai selecionar daquele montante de sugestões que devemos fazer ou poderíamos fazer para mantermos uma vida saudável, para mantermos um bem-estar em todos os sentidos, físico, psíquico, social. E o que eu faço com aquela sensação que hoje eu sinto em relação a eu tenho que produzir, eu tenho que descobrir o que é melhor para mim, eu tenho que fazer tais e tais coisas porque isso dizem e é o saudável. Como lidar, né? Da onde vem essa sensação de ter que fazer tudo que me dizem que é preciso fazer? Nosso valor como pessoa, como ser humano, foi sendo construído, na maioria dos casos, né, a partir do externo, a partir do que o outro dava valor, a partir do jeito de vida do outro e dos padrões criados socialmente. Muitas vezes, quem eu sou
está atrelado a o que eu faço, como se eu fosse aquilo, eu me visse sendo aquela tarefa e não como a tarefa apenas como uma parte das atividades que eu faço, mas não sendo quem eu sou como humana e como pessoa. Então, muitas vezes, se eu não estou sendo produtivo, parece que o meu valor como pessoa diminui, como se eu fosse menos, como se eu fosse incapaz, ou dá essa sensação, né, de ser menos, de desvalor, porque eu não estou conseguindo produzir aquilo que deveria, como se esse trabalho, essa atividade fosse você como pessoa e não uma parte de ti, uma parte apenas, uma atividade que você desenvolve. A sensação que fica é: se eu não estou sendo produtivo, parece que eu tenho menos valor como pessoa. É como eu teria se eu conseguisse produzir tudo aquilo que dizem que poderia ser produzido, feito, realizado, né? Quando colocamos condicionalidades para o nosso valor como pessoa, como ser humano, como se eu só vou ser uma boa profissional se eu produzir isso, fazer aquilo, dar conta de tais e tais atividades naquele determinado tempo. É claro que isso não é apenas, não podemos olhar para isso apenas como algo nosso, mas também como algo que está presente no mundo do trabalho como um todo. Às vezes no nosso trabalho é tão supervalorizado a produtividade, a quantidade de atividades que você está fazendo, que acaba deixando de lado o fator humano dessa relação de trabalhador e trabalho. E esse tipo de relação do trabalho, em conjunto com aquela que eu tenho sobre mim, de que o meu valor como humana está atrelado à quantidade de coisas que eu faço, que eu produzo, que eu desenvolvo, isso acaba tomando uma proporção tão grande que acabamos não percebendo que aquela cobrança que sentimos, tanto advinda do trabalho quanto aquela que existe em nós, não é quem eu sou como pessoa, mas uma cobrança, algo que me foi instituído ao longo da minha vida e que está presente em muitos locais de trabalho, que dá a falsa sensação de que aquela produtividade sou eu como humana na vida e não uma parte de mim, uma atividade que eu realizo, algo que faz parte aí da minha vida e que a minha produtividade não pode servir de medida para o meu valor como humana, como pessoa que sou. Nosso desafio nisso tudo é não tentar se adequar a tudo que nos dizem que é para fazer, a tudo que existe, mas começar a viver a partir das nossas próprias experiências, a partir do que as nossas sensações e o nosso corpo comunica, que faz sentido para mim, que faz bem para mim, que eu gosto de fazer atividade física, mas não aquela que a maioria talvez goste. E não tem nada de errado com uma ou com outra, são só formas, jeitos de ser e de gostar e de viver diferentes. No fundo, eu, você, todos nós estamos buscando isso, estamos buscando uma forma de viver por nós mesmos e pelas nossas experiências. Nossas percepções, sensações, sentimentos também são guias do nosso desenvolvimento como pessoas. Passar do centro de valor externo para o interno é um movimento que, sim, vai demandar trabalho, de autoconhecimento, de mergulho aí em si mesmo, mas muitas vezes nós já estamos nesse caminho e não percebemos ainda. Valores que até então eram importantes para vocês, né? Eram valorados, como por exemplo, não deixar acumular trabalho, podem já estar diferente
na sua vida hoje e você não percebeu que está diferente. Ou seja, acumular trabalho talvez não é mais algo que te incomode tanto, mas você não percebeu isso. E quando você consegue perceber, você também se dá conta que o outro, lá no seu trabalho, seu chefe, seu colega, enfim, como é essa relação profissional que você tem com os outros, você se dá conta que o outro não vai deixar de confiar em você porque você não está cumprindo ou fazendo do mesmo jeito, mas você está fazendo de um jeito diferente. Você pode até estar deixando acumular trabalho, mas em algum momento você se dá conta que o que você tem feito tem sido com mais qualidade do que antes, quando você cumpria todos os prazos e não tinha toda essa qualidade que pode ter agora nesse momento. Então, às vezes nós já estamos nesse processo de fazer diferente, fazer do nosso jeito, mas não percebemos. Demoramos um pouco para... Opa, isso aqui já tá diferente, eu não gosto mais de fazer desse jeito, eu gosto de fazer do outro jeito. Eu gosto de ser produtivo daquela forma e não seguindo esse cronograma que eu fiz. A nossa experiência, vivendo dia a dia, fazendo o que a gente faz, vai nos mostrando o que e como vai ser mais significativo para nós e qual é o nosso jeito de fazer aquilo. Qual é o nosso jeito de manter aí uma saúde, um bem-estar e etc. Por exemplo, você se interessa por um livro, você quer comprá-lo para ler. E aí você vai nos comentários e vê que tem vários deles que são negativos, que fazem críticas ao livro, críticas negativas. Aí você conversa com um amigo que já leu e ele gostou e conversa com outro e ele não gostou. E aí você, assimilando, né, essas probabilidades, essa possibilidade de não ser bom, decide ou não comprar o livro, porque as pessoas estão dizendo que não é bom, ou você compra, porque você já estava curiosa em ler, ou curioso em ler o livro, e tira as suas próprias conclusões dele, a partir do que para ti fez sentido ou não, e passar desse campo de referência externo para o interno é mesmo muito complexo. Vai demandar tempo, às vezes será necessário desconstruir crenças, valores sociais que foram aprendidos ao longo da vida, desconstruir e se ressignificando aos poucos o que aquilo é para você, de uma forma que consigamos construir um jeito que seja nosso de fazer as coisas. Temos uma direção na vida, mas não como uma meta de um lugar que eu precise chegar para ser uma pessoa, para ter sucesso ou para ter valor como humana, mas sim como valores que surgem da minha própria experiência, do meu próprio processo de caminhar ao longo da vida. Não se trata de chegadas, se trata do processo que eu vou vivendo ao longo da minha existência.